reportagem aqui da TMC, começando pelo Paraná. O nosso Kleber Moleta tá lá em Guarapuava, cidade vizinha de Rio Bonito do Iguaçu. O que aconteceu, gente? A confirmação de 3 tornados, né, na última sexta-feira. O temporal aconteceu na sexta-feira, ali de tarde, final da tarde. As grandes informações, o Brasil ficou sabendo desses tornados no sábado de manhã, mas tudo aconteceu na sexta-feira. Não foi só um tornado, não foi só o tornado de Rio Bonito do Iguaçu. Tivemos outros tornados, são tornados muito rápidos, há vários tipos de tornados, mas a gente pode basicamente classificá-los em 2. Um que é o long track, que é o da longa distância, e outro que bate no chão e depois volta a se desmontar. Foi esse que bate no chão e em alguns segundos destrói tudo, volta a se desmontar depois, que atingiu então o Paraná, tanto em Rio Bonito do Iguaçu quanto em Guarapuava, e outro ali em Guarapuava, mas mais para a cidade de Turvo. Então, o Kleber Moleta vai conversar com a gente, vai trazer o que ele destaca de hoje, né, Kleber? Bom dia para você. Tantas informações chegando daí. Faz uma triagem para explicar em que pé está a situação hoje, nessa terça-feira. Bom dia, Joana. Bom dia, Felipe. Um bom dia também a todos que nos acompanham Brasil afora pela TMC. Olha, eu passei sábado, domingo, ontem também, todos esses dias muito intensos lá em Rio Bonito do Iguaçu. Aquele cenário, né, que todos puderam acompanhar por imagens, relatos aqui pela rádio, ele realmente é muito dramático ali presencialmente. O que eu destacaria das últimas horas é realmente o esforço da reconstrução. Esse foi o tom, principalmente do domingo, né, quando já havia ali o atendimento de todas as pessoas feridas, não havia mais desaparecidos. Então, do domingo e também de ontem, eu destacaria o esforço para a reconstrução. Isso em várias frentes. Por exemplo, as prefeituras, né, da região mobilizaram máquinas para limpar as ruas. E as pessoas, como o André Moreira, que a gente vai ver e ouvir agora, ele conversou comigo sobre um telhado. Ele estava lá recuperando ali algumas telhas, tentando arrumar a casa que foi descoberta no tornado da última sexta-feira. Tirou praticamente 90% da cobertura, danificou todo o forro, janela quebrada, estragou os móveis, praticamente todos os móveis de dentro da casa, danificou, e a grade ali na frente, caiu os muros lá atrás, então praticamente 80% danificou da casa. A tua família se feriu? Vocês estão todos bem? Graças a Deus, estava só a minha esposa e a minha filha, elas correram para baixo de uma mesa de madeira que tinha ali, graças a Deus só o susto. E ali junto com o André estavam familiares, estavam amigos, muita gente ajudando. E esse trabalho ele foi presente praticamente em toda a cidade. As famílias, inclusive contando com a ajuda de gente que elas nem conheciam, pessoas que vieram de outras cidades para ajudar nessa tarefa de limpeza e de reconstrução. Mas o mais importante é que para reconstruir é preciso primeiro ter uma avaliação. E isso, quem está fazendo são 300 engenheiros civis, também engenheiros agrônomos, porque houve estragos no campo, engenheiros eletricistas, enfim, várias frentes da engenharia estão trabalhando para fazer laudos oficiais. Esses laudos vão ser usados pela Defesa Civil e pelo governo do estado para a destinação de recursos, e são muito importantes, inclusive, para garantir a segurança das pessoas, para poder indicar se elas podem ou não voltar para as casas ou para as edificações, né, comércios, empresas que elas trabalhavam. Eu conversei sobre esse assunto com o Clodomir Ascari, que é o presidente do CREA aqui do Paraná e que é uma das pessoas que está coordenando essa ação. Realmente agora, nesse momento, é fazer laudos para dar embasamento para os recursos que o governo federal e do estado estão anunciando. Nós estamos fazendo um laudo para que essas pessoas tenham acesso a esses recursos aí. O governo do estado anunciou mais de 50 milhões, então nós precisamos fazer esse laudo. Então, os engenheiros, são mais de 300 engenheiros hoje, voluntários, alguns trabalhando inclusive de forma remota, que estão nessa operação para poder dar essa condição do mais rápido possível. Nós estamos com uma meta para amanhã finalizar mais de 1.200 laudos para que essas pessoas consigam esse laudo buscar os recursos federal e estadual para a reconstrução aqui da cidade.
Preliminarmente, o Ascari me disse ontem que cerca de 70% das edificações são passíveis de reforma, né? Algumas bastante significativas, mas 70% podem ser reformadas, mas 30% terão que ser demolidas, né? O que sobrou da edificação vai ter que ser demolido porque foi condenado aí a questão estrutural dessas edificações. Um destaque que alguns engenheiros vieram do Rio Grande do Sul, estão trazendo uma experiência, né, que tiveram nas enchentes lá do Rio Grande do Sul, que tiveram que fazer esse mesmo trabalho. Isso tem ajudado, né, os engenheiros aqui do Paraná nessa tarefa. Para fechar, 70% da energia elétrica foi retomada já no município de Rio Bonito do Iguaçu, o que é uma excelente notícia, sobretudo na área rural, porque uma característica aqui do município de Rio Bonito é a agricultura familiar, e muito dessa agricultura familiar é de produção leiteira. Então, eles não tiveram como armazenar, né, o leite, que é um produto perecível, sem energia elétrica, já que os resfriadores não funcionaram. Então, mesmo aquelas propriedades que não foram atingidas diretamente pelo tornado, tiveram problemas pela falta de energia, que vai sendo restabelecida. 70%, segundo a Companhia de Energia aqui do Paraná, já retomada, e também a Companhia de Água informou que o abastecimento já está normalizado na cidade. Volto com vocês. Valeu, Kleber, obrigada pelas informações. A gente está falando de uma cidade de 14 mil habitantes. Se 90% da cidade foi destruída, a gente pode dizer que todas as pessoas, de uma forma ou de outra, foram impactadas. Perderam o lugar onde trabalhavam, perderam ou a casa, os que não perderam a casa de familiares, perderam o comércio, perderam a escola onde iam, o lugar onde iam, né, a unidade de saúde. Então, assim, a igreja, a praça, tudo. A cidade parou de funcionar. Então, a gente tem uma cidade que parou literalmente agora no tempo, e a gente não sabe como é que ela vai ser reconstruída de fato. Claro que reconstruída, que é o que está sendo feito agora, hoje, nesse momento, ela está sendo. Mas para que ela se reerga, vai demorar muito tempo. Tem uma informação que ontem a gente recebeu do governo do Paraná, da secretaria, da assessoria do governador Ratinho Júnior. Ele disse que está usando a mão de obra de presos na reconstrução de escolas, creches e unidades da PAI. Aí você pergunta, como assim, né? Presos? Será que os guardas vão ficar lá de olho neles enquanto eles trabalham? É isso mesmo. São cerca de 14 presos que estão trabalhando na limpeza, na retirada de entulhos. Eles estão sendo monitorados pela Polícia Penal. Essa ação é coordenada pela Secretaria de Estado da Educação. E eles são presos de Guarapuava, uma das cidades que foi atingida por outro tornado, né? Eles fazem parte de um programa Mãos Amigas, que incentiva a promoção, enfim, incentiva a reinserção social de presos pelo trabalho comunitário. Então, tem esse trabalho aí anunciado pelo governador Ratinho Júnior. É algo curioso, né? Diferente. Curioso. E uma coisa importantíssima pra gente falar aqui, porque muita gente está perguntando desde sábado. Doações. Atenção, por enquanto, o governo do Paraná diz que doações de outros estados ainda é preciso esperar, então reúna a sua água, o seu cobertor, as suas roupas, né, o seu alimento não perecível. E você, do estado do Paraná, entre em contato com o Corpo de Bombeiros, porque é o Corpo de Bombeiros do Estado do Paraná que está encaminhando essas doações. Valeu, Kleber. Obrigada pelas informações. Até daqui a pouquinho. A gente vai continuar girando aqui com a nossa reportagem.